Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Altrix. Eu me chamo Nicolas Colombo e dando início a mais uma série de vídeos aí. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desafio semanal 143, o desafio semanal da comunidade Altrix. Se você nunca ouviu falar de desafio semanal ou coisas que funcionam, a gente vai deixar o link aí, para vocês poderem acessar e entender. Mas basicamente, desafio semanal são desafios, obviamente semanais, que a gestão do Altrix posta para que a gente possa desenvolver as ferramentas, trabalhar. É um jeito muito bom de aprender. Eu acredito que não existe melhor jeito de aprender do que praticar, e isso é muito bom. Eu lembro que quando a gente criou esse canal aqui, na verdade, quando a gente começou a estudar Altrix, a gente começou a estudar muito pelos desafios semanais, assim, abre muito a mente, bem legal. Você tem opções, você pode começar com um iniciante, avançado, macro, então tem desafio para tudo quanto é jeito, E vou dar um exemplo aqui de como eu fiz esse desafio essa semana, tá bom? Só uma observação importante no Altrix: você tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Esse foi o jeito que eu encontrei, mas talvez não seja a sua maneira, e não significa que isso está certo ou errado, tá bom? Mas a ideia aqui de já trazer o desafio pronto, do jeito que eu fiz, é mais para não ficar pensando e ficar comendo tempo no vídeo e dar uma ideia de como eu pensei para resolver esse problema e até chegar no resultado, tá bom? Beleza? Então, vou ler rapidamente aqui, Com que frequência vocês precisam fazer e refazer listas diversas e criar uma nova lista baseada em outra já existente. Hoje no nosso desafio, vamos criar um fluxo de trabalho simples para criar uma nova lista a partir de outra existente. O seguinte conjunto de dados contém informações sobre programas Netflix. Utilize esses dados para criar uma nova lista com as seguintes informações. Então, todas as informações que eles pedem, Essa lista só deve conter filmes internacionais organizados por ordem até o ano de lançamento e duração. Beleza? Então, tranquilo. Então, aqui, nos desafios semanais, normalmente você vai ter, vou executar aqui só para ver, você vai ter uma entrada, uma entrada de dados e uma saída. Tá? Como esse é o primeiro vídeo que a gente está falando sobre desafios semanais, basicamente é assim que funciona. Então, você vai ter uma entrada de dados, tá bom? Essa entrada de dados aqui, então, todos os arquivos, todas as colunas, e a saída, que é o esperado. Beleza? Então, que é onde você precisa trabalhar, A primeira coisa que eu fiz aqui, eu sempre gosto de colocar aqui, essa ferramenta, ela está na investigação de dados, é a ferramenta analisando os dados, tá? Ela te dá um resumo de como a sua base está, baseado, você pode escolher os seus tempos. Eu vou falar um pouco dela mais detalhado em outros vídeos, mas aqui ela te dá a quantidade de valores únicos por cada coluna, o tamanho dos arquivos. Isso aqui é bem importante. Eu particularmente gosto bastante, ajuda muito a entender melhor a base do que você ficar olhando e ficar fazendo filtros para entender melhor sua base. É claro que obviamente você precisa entender e olhar a base com um pouco mais de carinho, estudar, Basicamente, eu costumo dizer que se você 50% do problema é você entender os dados que você tem, depois para você poder preparar eles e aí poder chegar numa solução. Eu acho que é bem isso. Você acha a porcentagem maior ou menor, mas resumindo, é bem importante, tá bom? Você analisar bem os seus dados. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi uma ferramenta filtro, tá? Que eu até coloquei aqui como comentário, filtrando o tipo, filmes e filmes internacionais. Lá, ele pede só filmes internacionais. Então, se a gente olha na nossa base, a gente tem tipo, tem filmes e seriados. E, na nossa coluna listado em, a gente tem uma coluna aqui listado em, eu filtrei tudo que contém filmes internacionais. Beleza? Aqui eu coloquei um select, ferramenta select, a gente também vai fazer um vídeo sobre ela, mas eu acabei selecionando as colunas que eles pediram aqui, tá bom? Título, categoria e tal. Para isso que basicamente a ferramenta select serve, quer dizer, você selecionar, mudar o tipo de campo, Putz, a ferramenta select é uma ferramenta assim que acho que você vai mais utilizar. Acho que todo fluxo você vai ter pelo menos uma aí.
tá bom? E eu usei ela aqui só para fazer uma seleção de colunas. Então, como ele pediu, né, só reforçando, filmes e filmes internacionais, a gente filtrou o tipo, né? Então, eu não precisei colocar 2 filtros no mesmo filtro, né? Você coloquei filtros e contém filmes internacionais, beleza? Se uma saída de true ou falsa, isso significa verdadeiro ou falso aqui, né? Mas mesmo o Alteryx que está em português aqui é sempre T e F. Selecionando colunas, tem uma categoria no final aqui, ó. Ela cria, né? A Alteryx cria, a empresa Alteryx cria aqui a categoria de filmes internacionais. Eu adicionei uma fórmula, essa foi a forma que eu criei, que eu encontrei, né? Colocando uma fórmula para colocar filmes internacionais. Aí eu só coloquei categorias aqui, coloquei entre aspas aqui filmes internacionais, beleza? E aí ele pede para fazer uma ordenação, né? Essa lista deve conter filmes organizados por ordem até o ano de lançamento e duração, beleza? Eu ordenei aqui por ano de lançamento e ordenação, na verdade por ano de lançamento aqui e duração. Até vou ter colocado duração aqui, ó, que eu tinha esquecido. Vou tentar ver se consigo colocar decrescente para ver se muda alguma coisa. Não creio que vai mudar muito. Tá, mas basicamente explicando um pouco, né, essa ferramenta chama ferramenta ordenação. E você pode utilizar ela para ordenar os seus dados de acordo com como você quer. Então, se você seleciona aqui o nome, você vai ver todas as suas colunas, né? E se você quer uma ordem crescente ou decrescente. Beleza? Tem algumas opções mais detalhadas, mas a gente vai falar isso um pouco mais para frente nos vídeos. Tá bom? E caso você tenha alguma dúvida em relação a uma ferramenta, por exemplo, você pode... Isso é uma coisa importante, acho que todo vídeo, mesmo se a gente repetir ou falar, isso é bem importante. Tá? Você pode vir aqui, ó, todas as ferramentas, se você clica nela com o botão direito, você pode pedir, ó, abrir exemplo, tá bom? E você vai ter uns exemplos de como funciona a fórmula, tudo mais. Ou também, putz, eu não acho a ferramenta aqui. Se você colocar aqui, por exemplo, selecionar registros, ó, e algumas ferramentas não tem exemplo, né? Mas a grande maioria tem aí. Você pode clicar aqui também em exemplo e aí ele vai fazer a mesma coisa, vai abrir uma outra aba aqui para você. Tá bom? Então, basicamente eu resolvi esse desafio semanal, um desafio bem legal, né? Ele até comentando que é um nível iniciante, bem legal para você utilizar as ferramentas de preparação de dados, como funciona filtro. Putz, foi um desafio bem bom, assim, espero que mais gente consiga fazer. Isso é uma coisa que eu falo também, cara, reforçar a importância dos desafios semanais. Se você já trabalha com Alteryx faz tempo, se você trabalha começando agora, eu acho que você sempre vai aprender alguma coisa nova, você sempre vai pensar de um jeito de fazer. Eu acho que isso que instiga ali os desafios semanais. E aqui eu só coloquei um join, né, para... Eita, até coloquei por junção de registros, por posição de registros, a gente vai falar mais para frente, só para garantir que não tenha nada no left e no right, para que tenha batido com a saída dela aqui, tá? Do que a empresa deixou. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? A gente vai colocar mais vídeos em relação à parte de desafios semanais. Como disse, normalmente eu vou trazer ele já pronto, né? Para que, a não ser que seja algum pedido, vamos resolver esse junto e tal, alguma forma a gente vai fazendo tipo um stream de perguntas e respostas, mas é só para mostrar como o desafio é importante, uma forma de resolver os problemas, né? E também como as ferramentas funcionam e você pode observar também como é importante. Putz, eu preciso colocar um comentário também, só para... a gente tem algumas ferramentas de documentação e aqui tem, ó, tá vendo? Ferramenta comentário, você pode utilizar essa ferramenta, que foi a ferramenta que eu utilizei, então você pode deixar o seu fluxo bem documentado, que também é uma parte super importante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, né, do desafio da semana 143, foi bem legal. Eu particularmente gosto muito de resolver desafios semanais. E se vocês precisarem de alguma coisa, contem com a equipe Café com Alteryx, tá bom? Qualquer dúvida podem deixar ou mandar um e-mail, ou deixar uma pergunta
aí nos comentários, onde quer que seja, onde você conseguir achar um de nós três. Por favor, mande mensagem, tá bom? Um abraço, fiquem bem, boa tarde.